Então, boa noite a todos. Vamos dar início aí à nossa aula de desenho mecânico. Hoje, dia 22 de junho, segunda-feira, turma do horário AB-noite, disciplina vinculada aos cursos de Engenharia Mecânica, Produção e Controle de Automação, Universidade de Fortaleza, Unifor. Ontem, mandei para vocês esse roteiro, justamente com um vídeo explicativo, e hoje, no horário da nossa primeira aula, é como se fosse a nossa primeira reunião de projetos. Então, estamos fazendo aqui o TAP, né, o termo de abertura de projetos. Vamos apresentar para vocês a ideia. Ela já foi pré-apresentada por meio do vídeo explicativo e do roteiro que foi enviado. E a ideia o que é? É a gente, como eu estava explicando agora um pouco antes da aula, a gente trazer na prática os ensinamentos dessa disciplina, que é a parte de documentação de um projeto mecânico, né? Então, para a gente fazer isso, como seriam as etapas, as ações, vamos discuti-las aqui passo a passo. Então, vamos lá. Pessoal, vou explicar para vocês, no final eu abro para perguntas, curiosidades, questionamentos, ok? Então, primeiramente, a aplicação dos conhecimentos da disciplina de desenho mecânico no desenvolvimento de um projeto. Primeira coisa, o projeto ele é individual, então cada um faz o seu projeto. A composição da nota será atribuída pela somatória dos pontos adquiridos. Vocês vão ver já que cada entrega tem, quando eu falo entrega, não são datas diferentes, são arquivos distintos. Cada arquivo tem uma pontuação, né, uma ponderação, e aí vai ser a somatória dessas pontuações que acarretará na nota atribuída da V3. A entrega do projeto final deverá ser realizada por meio da ferramenta Trabalho do Unifor Online. Se a gente abrir lá o nosso Unifor Online, dentro do nosso horário da disciplina, vim aqui, né, segunda-feira de noite, trabalho, ele já está lá disponível para a gente. Então, aqui, né, projeto da V3, ok? É esse último aqui, já está disponível. A data para entrega do projeto, a data limite. Então, você pode entregar hoje à noite, se você acabar, sem problema algum. Mas o limite da entrega é a próxima terça-feira, dia 30, ou seja, terça-feira da semana que vem. Atenção, cuidado nesse ponto. Não haverá possibilidade de entrega do projeto após o prazo estabelecido. Ou seja, após o dia 30, não haverá possibilidade de entrega. Como também, só comentar aqui, não existe outra forma de envio a não ser pelo Unifor Online ou de alguma outra forma previamente acordado entre nós, tá? Antes do dia 30. Chegou no dia 30, lá 11 horas, 11 e pouco que o sistema fecha, morreu, né? Então, não haverá possibilidade de entrega posterior ao prazo estabelecido, como também não haverá realização de atividade de recuperação. Por que isso? A divisão da composição da nota em entregas distintas, né? Juntamente com o prazo de desenvolvimento, que vocês têm mais de uma semana, garantem a vocês, aos alunos, todas as possibilidades e chances de compor a V3. Sem contar que você pode fazer o seu trabalho de forma manual e o trabalho de forma via software, com outras ferramentas. Na entrega, deverá constar todas as solicitações de cada documento, né, conforme descritivo no roteiro. A gente vai falar já no roteirozinho aqui embaixo. Tá? O projeto deverá ser desenvolvido de forma manual ou por meio do SolidWorks, sempre respeitando as normativas técnicas. É em cima dessas características que ele será corrigido. Então, vocês vão ver lá que vão ter parte de desenho, parte de apresentação das vistas, né? Frontal, lateral, superior, inferior, primeiro diédro, que a gente trabalha, aplicação de cortes, cotas. Então, tudo isso é regido por normativas e a partir dessas normativas que eles serão corrigidos. Tá? A somatória da pontuação final dessa atividade será a sua nota de AV3. Lembrando que a nota final da disciplina é a somatória da nota de AV1, a somatória da nota da AV2 e a nota da AV3. Vamos tirar a média dessas três AVs. E aí dá a nota final da disciplina. Então a gente já fez na aula passada, a gente calculou, né? A final da V2, já tinha a final da V1, a média final da V1, a média final da V2, e agora a nota final da AV3, que é essa atividade. Então vamos lá. Qual que é a nossa proposta? A gente colocou aqui, no ambiente que você está passando esse período de isolamento social, devido à pandemia, tem gente que está trabalhando todo dia. Então, você está passando a pandemia também no seu trabalho,
na casa de algum parente, na sua casa, né? Escolha um objeto qual você pode desenvolver um projeto mecânico do mesmo, tá? Por meio da utilização de instrumentos de medição, então a gente mostrou lá no vídeo, né? Ó, não tem como medir. Algum parente seu tem uma fita métrica dessas aqui de costura, você pode usar uma trena, né? A régua, normal, essa de colégio. Quem tiver paquímetro, outros instrumentos também pode utilizar. Pessoal, só não falo para o pessoal da metrologia que vocês estão usando fita métrica, tá? Senão eles vão me bater. Mas, com as ferramentas que vocês têm em mãos, né? Realize as medições das peças do seu objeto e desenvolver as etapas do projeto. Para a escolha do objeto, você deve levar alguns pontos em consideração. Quais pontos? Primeiramente, ele tem que ser composto por pelo menos 5 peças distintas. Dentre essas 5 peças distintas, nenhuma delas são os elementos de máquina ainda. Além dessas 5 peças, ele tem que ter pelo menos 2 elementos de máquina. Pessoal, pode parecer estranho, pode parecer gigante, mas não é. Eu, por exemplo, né, mostrei um exemplo para vocês. Eu peguei essa panela aqui de casa, panela normal, e fiz o projetozinho dela, para usar como exemplo para vocês. Essa panelinha aqui, ela tem 13 itens distintos. Não, desculpa. Ela tem 13 itens, alguns se repetem, e ela contém 3 elementos de máquina. Uma simples panela que a gente tem em casa. Então, ou seja, logicamente você vai ver outros elementos, outros produtos, outras ações. Então, muitos alunos já me procuraram, conversaram comigo, por exemplo, sobre móvel, cadeira. Um móvel, por exemplo, você tem as partes externas, tem as partes estruturais, tem as dobradiças, gavetas, as articulações. Cadeira ela é estática, mas dá certo. Até fiz um aqui, eu vou abrir para vocês já já, um varal de chão, aqueles varal de estender roupa, é bem interessante. Então tem N possibilidades. Muita gente falou comigo de brinquedo, alguns pegaram o brinquedo dos filhos, já mostraram lá, ó, meu filho tem esse brinquedo aqui, dá para eu quebrar aqui, desmontar e detalhar ele sem problema algum. Então, ou seja, você vai ser criativo, lembrando que nós somos engenheiros, nós temos que solucionar problemas. Nosso problema agora é arrumar um componente com 5 peças e 2 elementos de máquina. Pode parecer difícil 2 elementos de máquina, mas um conjunto de porca, arroelho e parafuso já são 3, né? Se tiver lá um eixo, um rolamento, algum apoio, então não seria difícil esse elemento. O projeto será dividido em arquivos, né, documentos distintos, desculpa, onde cada um deles pode ou não apresentar obrigatoriedade, eu vou explicar isso para vocês, de entrega, e cada um terá uma nota individual já pré-estabelecida. Então, quando a gente olha aqui, existem as ações, a pontuação atribuída a esta ação, o status dessa ação e a forma de envio do documento da ação. Tá? O primeiro deles, desenho de todos os componentes. Vale 2 pontos, é obrigatório, e esse arquivo pode ser enviado via o software ou à mão livre, para quem for trabalhar à mão livre. Né? Ele é obrigatório. Então, por exemplo, se eu pegar lá, deixa eu abrir o meu aqui. Só muito que eu me baguncei aqui agora. Está aqui, ó, o arquivo da panela. Desenhei a panela, deixa eu deixar em arquivos maiores aqui. Eu tenho aqui, ó, todos os componentes que fazem parte da minha panela. Então, eu desenhei eles unitariamente. Aí eu vou pegar esses arquivos, eles já seriam a minha primeira entrega. Tá? Desenho técnico de todos os componentes desenhados. Eu vou pegar todos esses componentes que eu desenhei e vou gerar o desenho técnico dos mesmos. Não abriu. Aqui, foi mal. Está aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, a caçarola, eu gerei as vistas dela, um corte, ó, eu vi a vista. No mesmo desenho, eu coloquei aqui o aro da tampa, ó, com alguns detalhamentos. O suporte aqui é onde prende, né, o cabo da panela. O puxadorzinho aqui, ó, da tampa, ó, esse elemento que é o puxador, ele está aqui desenhado. A parte de vidro aqui da tampa, ó, fiz. O cabo da panela, uma coisa interessante, tá? Se vocês olharem o cabo dessa panela, ele é bem ergonômico, aerodinâmico, tem umas curvaturas meio fortes assim, né? E muitas vezes a gente não tem como medir. Não tem problema. Você vai respeitar algumas dimensões de comprimento, largura, né, altura,
e vai fazer a sua geometria. Você pode fazer algumas adaptações. Nem sempre a gente vai conseguir mensurar todos os pontos da peça, mas a gente pode ter o bom senso de estimar esses valores e acrescentar no nosso projeto. Então, por exemplo, quando eu abro o nosso SolidWorks aqui, aqui está a minha panela desenhada. Então, se você olhar ela aqui em relação ao cabo da minha panela e o cabo que foi apresentado, ele tem uma certa similaridade, tá? Só que eu fiz de uma forma um pouco mais simplificada. Puxador não, puxador eu consegui fazer certinho, tem um respirozinho aqui, ó, né? Juntamente coloquei ele na panela, tampa de vidro. Então a gente consegue aplicar textura, material, coloração, né? Dentro da nossa panela. Então aqui é o desenho técnico. Professor, Oi. quais são os elementos de máquina na panela? Arruela e parafuso. E o cabo, ele é fixo por 3 rebites. Nós temos 3 elementos de máquina aqui. Mas a panela não tem 5... 5 componentes? É. Vamos lá. Tem mais. Vamos chegar lá, ó. Vou chegar lá já nessa resposta, só um minutinho. Desenho. Montagem final do projeto, né, do componente, incluindo os elementos de máquina. Então, eu vou pegar aqui, vou abrir novamente minha panela. O documento, né, de montagem seria esse. Eu vou gerar o PDF 3D dele, né, e vou enviar. Pessoal, só um comentário. O PDF 3D, ele é uma entrega exclusiva, juntamente com os arquivos de animação, para as pessoas que forem fazer no software. Infelizmente, quem está fazendo a mão livre vai ficar restrito a essas 4 entregas obrigatórias, mais a vista explodida aqui. Nós vamos mostrar já já. Então, eu estou aqui, calma aí. Eu fiz o desenho técnico, a montagem final, incluindo os elementos de máquina, gera lá o arquivo do Solid e manda. O PDF 3D, ele é optativo, vale 1 ponto, quem quiser entregar ou não. Explosão da montagem. Quando eu venho aqui, ó, eu posso fazer a explosão via software, então aqui no meu próprio software, eu tenho como explodir o meu componente, eu deixei ele na vista lateral aqui, ó, para realizar a explosão, foi a melhor exibição, tá? E aí, quando eu olhar aqui, componentes que fazem parte da minha panela, né? Só um minuto. Estou na panela, só um minuto. Estou no documento escrito. Fechei a parte escrita. Só um minuto, pessoal. Vamos lá para o PDF mesmo aqui. Explosão é optativo, você pode fazer a mão livre ou via software. Lista de componentes, identificação de cada componente. Aqui a gente vai ver a quantidade de elementos. Então vamos lá, no meu PDF ainda, ó. Eu fiz de 2 formas ele aqui, ó. Nessa primeira vista, eu fiz a identificação dos elementos. A panela, ela tem 10 componentes no total, tá? 10 componentes distintos, sendo que 12 componentes no total, tá? Únicos componentes em máquina que a gente tem aqui, o item número 10, que é um rebite, que é o rebite do respiro, não vou nem contar ele. Eu tenho o item 4, que são os rebites que prendem o cabo, o suporte do cabo na caçarola, né, que é essa parte da panela. Temos aqui um parafuso, temos uma arruela. Fora esses 3, nós temos mais 7 componentes distintos. A caçarola, que é a parte externa. Tem aqui, ó, um anel, essa panela. Eu tenho a parte da caçarola, esse suporte aqui, ó, que fixa o cabo na caçarola, e o suporte e o plástico do cabo. Então, são 3 itens. Na tampa, eu tenho esse anel externo aqui metálico, a parte de vidro e o puxador, tá? Então, aí, eu considerando ou não, tem mais esse furozinho, tem um rebite aqui. Pode ser considerado elemento de máquina ou não. Então, dá 7 itens. Fora isso, eu tenho mais 3 elementos de máquina. Ou seja, somente uma mera panela, ela já deu mais de 10 componentes. Então, seria uma opção. Logicamente, se eu fizesse uma frigideira, não daria os 10. Não tem tampa, geralmente, né? Mas seria uma opção. Uma das formas de apresentar a lista de componentes. Eu fiz a montagem e apliquei um corte. É uma das formas. Qual outra forma que você pode fazer? Pela vista explodida. Peguei, apliquei a vista explodida,
e fiz a mesma listagem dos componentes. Ou seja, tem essas duas formas que você pode apresentar a lista de componentes. Tá? Fora isso, nós temos o quê? A animação da vista explodida. Então, eu posso ir lá no meu documento, aqui, e na minha panela aqui, ó, eu fiz um videozinho de animação. Você vai ver aqui, eu fiz aquela gravação da explosão da panela. Seria uma das entregas. Uma coisa que eu não tenho como entregar em função do projeto que eu desenvolvi. Ou seja, esse meu projeto ele não tem peças articuladas. Ele tem apenas uma tampa que sai e entra, que encaixa. Mas não existe articulação entre elas. Então, ou seja, esse último vídeo, que seria aqui a animação de movimento, o meu projeto, a panela, não tem como eu contemplar, não tem como entregar ele. Mas isso não é um problema. Dependendo do projeto que você fizer, se fizer um móvel, por exemplo, o que seria uma parte de movimentação de um móvel? Se tiver uma gaveta, uma porta que abre e fecha, né? Então, aí daria certo o encaixe. Quando você olha aqui, todas essas pontuações, elas geram 13 pontos. Mas cuidado, nossa atividade tem uma nota máxima de 10 pontos. Para a composição da nota, existem 4 itens obrigatórios. Então, eles estão descritos aqui os 4 obrigatórios. Mais 4 optativos. Então, tem aqui os 4 optativos. Os 4 obrigatórios totalizam 8 pontos. Os 4 optativos totalizam 5. Dá os 13 pontos, mas você só pode tirar 10. Ou seja, você não precisa entregar tudo. No entanto, a pontuação optativa máxima adquirida pode ser 2 pontos. Por que isso? Se o aluno deixar de fazer uma etapa, por exemplo, de 3 pontos, né, ele vai ter obrigatório apenas 2, 3, 4, 5. Isso se ele acertar tudo. Mais 2 pontos optativos, 6 e 7. Então, a nota máxima dele vai ser 7. Tá? Ele não pode compor os 5 pontos totais como optativos. Os optativos são apenas 2 pontos. A não entrega de uma ação obrigatória acarreta na perda total da pontuação. Então, por exemplo, se eu não entregar essa parte de 3, que é um pouco mais de trabalho, fazer as vistas e as cotas, você perde os 3 pontos da somatória final. Tá? E assim sucessivamente. Okay? Pessoal, tem vários objetos em casa. Dentre esses aqui, eu estava fazendo o varal de chão. Ontem, acabei não terminando, mas ele dá certo também. Fiz algumas partes aqui. Se você pegar um simples varal desses, de chão de estender roupa, aqui, né, ó, onde ele tem elementos de máquina, ele tem uns parafusinhos lá nas articulações dele. Né, então, eu coloquei um parafuso, uma porta, uma arruela. Tinha partes que eram rebites, eu troquei por parafusos. Então, são parafusos distintos. Só aqui são 3 elementos de máquina, né? Ó. Parafuso, arruela e a porca. Ele tem alguns pontos de articulação. Acho que eu travei ele aqui. Deixa eu ver aqui. Então, eu consigo fazer a vista explodida, lista de componentes. Posso fazer uma animação de movimentação? Posso. Por exemplo, aqui, ó, vou escolher esse coisa. Ele tem partes articuladas, ó, que ele abre e fecha, né? Então, posso fazer uma animação de movimento. Documentação dele. Acho que é essa aqui. Gera o PDF 3D, gera tudo isso. Deixa eu só abrir aqui a documentação dele. Vocês podem achar que não. Esse varazinho de chão, ele deu 50 componentes. Eu achei que era simples. É um pouquinho de trabalho, mas ficou bacana. Porque tem muita peça repetitiva. Então, esses espaçadores aqui tem 12. Ó, são 12 arruelas, né? 6 parafusos. Então, quando você soma aqui, ó, ele tem, são 3 elementos com 11. Ele tem, então, 8, né? 8 elementos distintos de composição, mais 3 elementos de máquina. No total, dá 50 itens, que alguns itens se repetem. Então, ou seja, você tem aí muitos elementos que podem ser feitos dentro do seu documento, na sua casa. Ok? Só uma coisa que eu gostaria de salientar, para as pessoas que vão fazer a mão livre, tá? Pessoas que vão fazer a mão livre, quais os documentos que dá para ser entregue? Quando vocês entregarem o desenho dos componentes juntamente com as vistas, isso aqui se contempla como uma única entrega, tá? Então, basta você fazer lá o desenho do seu componente, colocar ele nas vistas, aplicar um corte, algum detalhe, colocar as cotas. No mesmo documento, você já faz essas 2 entregas. Tá? Você vai fazer a lista de componentes, ou seja, pode desenhar a sua peça explodida,
que já contemplaria essa entrega também, optativa, né? A vista explodida e a lista de componentes juntos. Ou seja, entregando esses dois e esses aqui, mais a montagem, o desenho dele montado, você já contempla os 10 pontos. Infelizmente, quem faz a mão livre não tem como fazer o PDF 3D, nem animação de movimento, nem animação de explosão. São ações exclusivas de aplicação do software. Ok? Alguma dúvida? Questionamento? Não, só aquela dúvida que eu tive mais cedo, né, professor, da questão das entregas, mas é uma Pronto. entrega só final. Tudo isso aqui você tem que enviar até o dia 30. Pessoal, não deixem para a última hora. Se deixarem para fazer na terça, não vai dar certo. Não tem recuperação. Previamente acordado entre todos nós. Tá? Então, vocês têm uma semana para ir trabalhando aos poucos, vai desenvolvendo, vai montando, vai criando. Nossas aulas, nós teremos aula hoje, nós estamos tendo agora, teremos aula quarta-feira e teremos aula na próxima segunda. Essas nossas aulas serão reuniões para justamente tirar dúvidas, questionamentos de ações. Ah, mas eu peguei esse elemento para desenhar, mas eu estou com dificuldade nisso. A gente está aqui para ajudar. Né? Fora isso, tem os meios de comunicação, WhatsApp, Torpedo. Sim. Entendi. Não, isso que eu ia perguntar, se na quarta-feira ia ter aula, mas vai ser mais tira dúvidas sobre a V3, né? Que a gente Exatamente, do desenvolvimento. Ah, eu peguei um componente, eu peguei aqui o tripé da minha câmera para desenhar, um exemplo. Eu tenho um ring light aqui, tem um tripézinho, vou desenhar ele. Eu não consegui fazer essa geometria. A gente vai tentar auxiliar lá, né? Ó, tenta por essa ferramenta no software e tal, vamos fazer por essa vista. Esse é o intuito das aulas de quarta e da próxima segunda. Mas, dia 30, vocês têm que entregar a atividade final. Professor, Oi? essa será a nossa última atividade para a V3 ou teremos outra? Não, vai ser só essa. Essa é a final. Se você observar, ela contempla já toda a disciplina. Então, a gente começou lá vendo desenho à mão livre, desenhos técnicos, as vistas, cortes e cotas. Entramos nos elementos de máquina, utilização do software, montagem, vista explodida, lista de componentes. São todas as etapas da disciplina. Então, a gente está fazendo um recapitulado aí da disciplina aplicada a um projeto real, uma vivência. A única diferença de um projeto nosso do dia a dia é que a gente está pegando um objeto pronto e vai gerar documentação do mesmo. Na vida real, a gente partiria talvez de uma ideia e a raciocinar os desenhos, os elementos de máquina, as articulações e aí criar o nosso produto. Tá? Tranquilo? Então, terça-feira que vem, a gente praticamente já está de férias, né? Após o resultado. Aparentemente, sim. Porque o que acontece? Até dia 5, tecnicamente, eu teria que lançar notas de vocês e vamos ficar ainda naquele aguardo do liberação ou não das aulas presenciais. Caso libere as aulas presenciais, vai ser aberto a possibilidade dos alunos, principalmente aqueles que não tiveram acesso ao software, e também para aqueles que querem ter um contato direto para aprimoramento na utilização do software, nós vamos tentar agendar algumas aulas para de forma presencial, respeitando todos os parâmetros de segurança, afastamento, número de pessoas de aglomeração, para poder fazer essas aulas. Mas isso ainda está suspenso, ainda está sob definição. Teoricamente, isso teria início dia 6 de junho, mas já seria depois da V3 e não contemplaria nota para a V3. Ele é um complemento do ensino. Ok? Vamos lá, pessoal, aproveitar o tempo aí para a gente tirar as dúvidas, questionamentos, características. Estou lendo aqui as mensagens que já mandaram. Alguém tem mais algum questionamento, alguma dúvida? Tudo tranquilo, professor. Legal. Pessoal, Professor. oi, tranquilo. Pensem com calma, analisem, olhem em casa. Vocês podem ter lá algum objeto, aquelas vassouras articuladas, um porta-retrato mais estilizado, um móvel, né? Um brinquedo, uma cadeira, uma mesa, que você pode usar isso como elemento, tirar as medidas e transpassar para a documentação técnica. Tá? Qualquer dúvida, estou sempre à disposição nos nossos meios de comunicação, grupo do WhatsApp e ferramentas Torpedo no Fórum Online. No mais,
Pessoal, bom projeto. Leiam as etapas com atenção. Vamos desenvolvendo. Estou aqui para ajudar. Ok? Até a próxima aula, até a nossa próxima reunião de projetos. Forte abraço e boa noite. Boa noite, professor. Valeu, até mais, pessoal.